Do mundo caído, nós esperamos exatamente esses comportamentos. Contudo, o que eu quero tratar nesse vídeo é exatamente pessoas que se dizem influentes e líderes religiosos que coadunavam com a prática deste. Nosso Deus, ele é santo, nosso Deus, ele é um Deus separado e ele vai pedir isso ao povo. Ele não faz acepção de pessoas, ele quer alcançar todos. Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Só sendo um peregrino ou um estrangeiro para não saber os últimos assuntos que vêm rodeando a internet com relação ao vídeo do influenciador Felca e a sua denúncia contra o influenciador Ítalo Santos com relação à adultização de crianças. E nesse debate, que talvez você já tenha participado de algum, você já tenha falado acerca desse assunto que nas últimas 2 semanas está explodindo aí na internet e no jornalismo também nacional, eu gostaria de trazer aqui hoje uma conversa sobre uma parte desse vídeo, porque ele é um vídeo que traz muitas camadas de debate. A pauta da adultização infantil é algo que precisa ser debatido constantemente. Contudo, eu vejo que é algo que já foi naturalizado no nosso país. Quem teve a infância no final, meado dos anos 90, início dos anos 2000, com certeza viveu uma grande influência de músicas de axé, uma grande influência de programas infantis onde as próprias apresentadoras e suas assistentes de palco usavam roupas curtas e com uma conotação bem sensual. E nós vemos que isso é algo que infelizmente está enraizado na nossa cultura brasileira como algo que já se tornou normal ou até mesmo banal. Como eu disse, quando nós olhamos para o passado, lá nos anos 90, no início dos anos 2000, nós vemos crianças em programas de palco que eram voltados para o público adulto com roupas curtas, com danças sensuais, das músicas dos grupos de axé. Nós víamos também, nessa época, infelizmente, uma banalização da moral no que tange ao conteúdo do programa de domingo, que era à tarde, e havia lá uma banheira com um grupo de pessoas que se jogavam lá dentro, pegando um sabonete, mulheres com roupa curta. Eu lembro de ter visto isso na minha infância. Nós não éramos ainda convertidos a Cristo, então não havia filtros dentro da nossa casa com relação ao conteúdo de televisão em si, porque o que passava na TV aberta, entre aspas, era o que era normal e natural para que nós assistíssemos. Então, a gente vem pesquisando na memória, a gente vê isso. Contudo, infelizmente, sempre aconteceu essa pauta de adultização infantil e que deve ser combatido. Nós, enquanto sal da terra e luz do mundo, precisamos olhar para isso e não achar como algo normal, algo comum que acontece no seio da sociedade. Nós que temos hoje o entendimento, saímos da esfera da ignorância, nós temos que denunciar em todo o tempo aquilo que está acontecendo, seja algo que nós vemos na nossa casa, na nossa família, em ambiente da igreja. Nós precisamos denunciar isso que acontece, porque as crianças, adolescentes, elas são vulneráveis uma vez que são condicionadas a determinadas práticas e costumes, na mente delas acaba sendo normal e comum. Nós vemos na denúncia do Felca que alguns pais, algumas mães levavam as suas filhas e seus filhos a produzirem conteúdos que alimentavam uma rede de muito forte. Então nós vemos que, infelizmente, isso acontece e precisa ser denunciado, precisa ser falado, precisa ter sim a justiça, a lei, fazendo com que isso seja cobrado tanto no âmbito social, tanto no âmbito familiar. E nós vemos que essa denúncia acaba mobilizando todo mundo porque ficou no fervor e que precisamos sim bater, debater, trazer sempre a existência e denunciar esses tipos de conteúdo. Quando você vê, denuncie. A própria ferramenta das redes sociais dá essa possibilidade de você apertar, denunciar determinados conteúdos. Então isso é muito necessário. Contudo, do mundo caído,
nós esperamos exatamente esses comportamentos. Eu não estou aqui dizendo que é normal, volto a dizer, precisa ser denunciado, mas o mundo caído, o mundo sem Deus, as pessoas que não têm o entendimento da palavra de Deus e do peso espiritual da vida, eles vão fazer tudo. A palavra do Senhor vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não pudessem compreender o quão grave elas estão fazendo. Então o mundo caído olha para os vícios, olha para a sexualização, olha para a bebida, olha para o sexo exagerado, olha para o amor ao dinheiro como algo tudo natural. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas para que eles não tenham a compreensão acerca de Deus. Contudo, o que eu quero tratar nesse vídeo é exatamente pessoas que se dizem influentes e líderes religiosos que coadunavam com a prática deste influenciador. Conheciam, viviam e até eram financiados por aquilo que ele fazia, direto ou indiretamente. Então nós vemos 3 pessoas que profetizavam da parte de Deus, entre aspas, para esse influenciador que vivia uma vida completamente fora da vontade dos caminhos de Deus, fora daquilo que a palavra diz, e em nenhum momento as suas profecias traziam uma exortação, traziam um pedido de arrependimento, traziam um pedido de conserto ou qualquer outra coisa. Até certo ponto, eu não sabia da existência desse influenciador. Eu, depois que vi o vídeo do Felca, eu vi que um tempo atrás eu tinha assistido uma polêmica entre esse Ítalo e uma pastora, a tal da pastora do Pix. E aí eu vi algo assim, mas eu não gosto de consumir esse tipo de conteúdo, passei, foi um escândalo. Só que depois, olhando, e a situação explodiu, então eu vi que ela era alguém que era recorrente na vida dele. Uma outra situação que eu vi esse influenciador, eu vi no Instagram, acho que uns 5 meses que eu saí do Instagram, eu faço isso às vezes, saio da rede social, então já tem uns 5 meses que eu não uso o Instagram, mas um tempo atrás eu vi também algo relacionado a uma jovem pregadora que é a pastora do TikTok, né? Então, com um escândalo que ela foi à festa de aniversário dele e lá ela pregou, profetizou e falou palavras, né, ditas de Deus para esse homem junto com o seu companheiro. E com as outras pessoas e os adolescentes também que estavam ali naquela ocasião. E nessa época, essa pregadora, ela foi cancelada e todo mundo criticou porque o teor da festa de aniversário não era um teor de festa cristã, nem mesmo um ambiente cristão. Contudo, ela foi lá com a agenda de pregar e fazer parte daquilo dali. E quando ela foi cancelada, eu vi agora recente, né, vendo as histórias, eu vi que ela recebeu cerca de 100 mil reais por causa desse cancelamento que ela perdeu agendas. Então, meio que ela recebeu esse recurso. E aí, depois eu tava vendo também um outro pregador, que aí eu vou chamar ele do pregador das revelações, que também profetizou na vida desse influenciador. E o que eu vejo, infelizmente, é a palavra de Deus não sendo levada a rigor daquilo que ela é. Nosso Deus, ele é santo, nosso Deus, ele é um Deus separado e ele vai pedir isso ao povo. Ele não faz acepção de pessoas, ele quer alcançar todos, ele quer alcançar o pecador, ele quer alcançar aqueles que estão em trevas. Contudo, é necessário que haja uma distinção entre o que é santo e o que é profano, entre o que é de Deus e o que não é. Então nós vamos ver que em nenhum momento o pecado, as práticas foram ali debatidas para que houvesse luz ao entendimento daquela pessoa. Eu vejo este influenciador nos momentos e eventos em que essas pessoas que são cristãs e que estiveram com ele orando, eu vejo sim uma alma que tem sede, tem vontade, conhece a Jesus, mas que não quer abandonar
os seus erros ou as suas práticas, porque a alma que sente a aflição, ela se entrega. Eu não estou dizendo que é fácil, porque quem já passou por processo de libertação sabe o quão difícil é. Mas o evangelho, ele é um confronto da nossa maneira de viver. Não tem como nós massagearmos o ego com a maneira em que as pessoas vivem e não mostrar a verdade à luz da palavra. Eu não estou falando de ficar apontando erro, apontando pecado, mas eu estou dizendo da Bíblia. A Bíblia nos mostra tudo que nós precisamos saber acerca da verdade de Deus. Então, quando alguém que é do altar, alguém que se diz pastor, que se diz pastora, alguém que está vivendo uma vida com Deus, coaduna com determinados lugares e práticas, sem que haja uma mudança, sem que haja uma luz, sem que haja nenhum comportamento diferente, sem que haja nenhum testemunho ou algum fruto de arrependimento, então nós precisamos olhar e ver que algo está errado. Nós olhamos e vemos que, na verdade, eles foram muito bem presenteados. Uma ganhou 100 mil, outra ganhou carro, ganhou Pix, ganhou tantas coisas. E isso é triste. E aonde está a salvação dessa alma? Aonde está a salvação dessas vidas por meio da palavra de Deus? E quando eu olho para isso, eu vejo que o nosso meio cristão precisa de um avivamento e um despertamento para temer ao Senhor, da maneira como ele deve ser temido, o respeito, colocar Deus no lugar de separação a qual ele pertence, o lugar de santo, o lugar de que não é tempo de ficar fazendo chocarrice, brincadeira, ou até mesmo ficar profetizando em nome de Deus quando Deus não fala. Eu tô aqui com um texto de 1 Reis, no capítulo 22, e ele é um texto em que fala da aliança de Josafá com Acabe. Josafá era um rei do Reino do Sul, Judá e Benjamim, que eram as duas tribos que ficaram no sul, e Acabe era um rei do norte, as 10 tribos que sobraram. Acabe era um homem que não servia a Deus, ele se prostituiu diante dos ídolos por meio de Jezabel, sua esposa, ele se apostatou de Deus, da adoração verdadeira. Porém, Josafá era um homem que servia, temia e buscava ao Senhor. Mas, infelizmente, Josafá, sem pensar, ele firmou aliança com Acabe. E ao firmar aliança com Acabe, eles foram para a guerra juntos para poder conquistar novamente a cidade de Ramote-Gileade. E Acabe foi buscar uma coaliança com Josafá e perguntou: você vai comigo na guerra a Ramote-Gileade? Aí Josafá vai e diz: eu serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e meus cavalos como os teus cavalos. Então Josafá não pergunta, não consulta ao Senhor, na emoção do momento ele vai com Acabe, só que nós que somos crentes, às vezes agimos pela emoção, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar e vai falar no nosso coração que precisamos consultar o Senhor acerca daquilo que nós estamos fazendo. Então Josafá, ele vai virar para Acabe, depois de já ter dado a palavra, ele vai dizer: primeiro vamos consultar o Senhor. Primeiro vamos consultar a palavra do Senhor. E aí o que acontece? Acabe vai trazer os seus 400 homens. E esses homens vão começar a profetizar. Eles são 400 profetas. Profetas de Acabe. Profetas contratados por Acabe. Profetas que massageiam o ego de Acabe. Então ele vai simplesmente trazer esses 400 homens. E aí esses homens vão começar a dizer, no capítulo 22 de 1 Reis, no versículo 6, então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Esses homens, quando profetizaram, eles não utilizaram o padrão comum dos profetas, que começavam dizendo: assim diz o Senhor. Eles não disseram isso, eles simplesmente lançaram dizendo que ele poderia ir. E outra coisa também que Josafá percebeu é que eles não utilizaram o nome Senhor, que é o nome da aliança, a qual os profetas de Deus costumam se referir. Quer ver isso? Quando você lê na sua Bíblia, você vai ver que eles falam Senhor e só tá o S maiúsculo. Mas quando vai se referir ao nome do Senhor no versículo 7,
todas as letras estão maiúsculas. E aí, esse é o nome na conotação do nome da aliança. E aí, quando Josafá ouve isso, ele simplesmente entende, olha, tem algo errado aqui. E aí ele vai virar para Acabe e vai dizer, não há ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Josafá não queria um profeta comprado. Josafá queria um profeta que dissesse a palavra de Deus. Josafá queria um profeta que trouxesse a revelação da parte de Deus e não a revelação que massageia o ego, não a revelação que alimenta a mente humana e o coração humano. Então Josafá ele vai olhar aqueles 400 homens dizendo, sobe, pode ir a Ramate-Gileade, pode ir porque o Senhor vai entregar na tua mão. Não, ele olha e fala, não, tem alguma coisa estranha. Tem alguém, algum profeta do Senhor? Aí Acabe, ele vai, ficar meio estremecido. Acabe vai dizer, olha, tem sim, há ainda um pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Olha só, Acabe se aborrece com aquele profeta porque ele não profetiza o que é bom para ele. Acabe vai dizer, tem sim, ele tá lá, mas ele não profetiza o que é bom de mim, não. É como se ele dissesse, esses daqui, ó, esses todos aqui profetizam o que é bom pra mim, eu me alegro, eu choro, eu pulo e fica tudo bem, mas aquele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Miqueias, filho de Imlá. Disse a Josafá, não fale o rei assim. Então o rei chamou um oficial e disse, traze-me depressa Miqueias, filho de Imlá. E aí o que vai acontecer? Josafá quer ouvir a voz de Deus. Ele quer ouvir uma palavra de Deus. Enquanto Acabe quer ouvir uma palavra que massageia o ego. Quer ouvir uma palavra que alimenta a sua altivez, a sua apostasia, a sua prostituição cultural. E aí nós vemos que esse homem, ele foi trazido diante do rei Josafá e diante do rei Acabe. Só que interessante é que no meio do caminho tinha um homem chamado Zedequias. E Zedequias, ele era um dos profetas comprados de Acabe. E aí Zedequias fez todo um teatro. Zedequias, ele faz para si uns chifres de ferro. Aí ele vai dizer, assim diz o Senhor, com este escornearás os círios até de todo o consumir. O que Zedequias faz? Ele entende, Josafá está querendo alguém que fale da parte de Deus. Então eu já vou usar despertise aí. Agora nesse momento, Zedequias ele vai usar o padrão normal dos profetas, assim diz o Senhor, e ele vai usar o nome de Deus, o nome da aliança, o nome do Senhor, o nome da aliança. Porém, ele não está falando da parte de Deus. E aí a gente vai ver que todos os profetas profetizavam exatamente dessa forma, dizendo, pode ir, tu triunfarás, o Senhor entregará nas suas mãos o rei da Síria. Então nós vemos que eles profetizavam que era bom. Quando Miqueias chega, eles vão pegar Miqueias e vão falar assim, olha, todos os profetas estão falando que é bom acerca do rei. Fala também. A palavra que estão dizendo são coisas boas. Seja a tua palavra como de um deles. Aí o que Miqueias vai fazer? Ele vai dizer, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, eu falarei. Miqueias, ele vai se colocar à disposição para falar a verdade do Senhor. Só que quando Miqueias chega diante de Acabe, ele vai usar de sarcasmo. Miqueias sabe o que Acabe quer ouvir. Então Miqueias, sarcasticamente, vai olhar para Acabe e vai dizer, sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E aí, então Acabe, ouvindo e sabendo que Miqueias estava sendo sarcástico, ele vai dizer, olha, quantas vezes não te conjuro que fale somente a verdade em nome do Senhor. Então ele vai meio que ali falar com Miqueias como se Miqueias estivesse mentindo, mas Miqueias estava sendo sarcástico. Aí vem a palavra de Deus vinda do céu para Acabe e para Josafá. Miqueias vai falar, está no capítulo 22, no versículo 17. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono,
torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Miqueias trouxe a revelação de Deus, ou seja, Acabe iria morrer nessa batalha e todo o povo que se ajuntou iria sair desnorteado como ovelha que não tem pastor. E quando Acabe ouve isso, ele não gosta, ele vai dizer, tá vendo aí, eu disse, ele não profetiza nada de bom para mim, ele profetiza o que é mal, a meu respeito. E aí Miqueias, ele continuou: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Olha, Deus está olhando e Deus está ali no exército dos céus, os seus anjos, e Deus está dizendo quem vai acabar com Acabe. Deus está olhando e está dizendo quem vai fazer com que Acabe caia. Quem enganará Acabe? Aí alguém se apresenta a Deus, alguém disposto. E quem é esse? Satanás. O enganador, o acusador, aquele que vem para iludir, aquele que vem para cegar o entendimento. Ele vai dizer: eu enganarei Acabe. Aí o Senhor vai perguntar. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Espírito mentiroso. É o que nós vemos em muitos casos. Pessoas cujo espírito é enganador, é mentiroso, que está tão somente de olho nisso daqui, para poder profetizar o que é bom. Antes não profetiza a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos falar para que haja arrependimento. Quando nós olhamos para João Batista, ele vai olhar Herodes junto com Herodias e vai dizer: isso não te é lícito. O que Herodes estava fazendo? Estava com relacionamento com a mulher do seu irmão. Ele estava tendo um relacionamento com a sua cunhada. Herodes vai ficar irado. João Batista vai sempre combater e vai dizer: isso não te é lícito, isso não é certo. Ao ponto de Herodes não acabar com João Batista com medo da multidão. Mas num cenário de oportunidade, ele vai fazer com que a voz de João Batista seja calada. Você certamente conhece o texto. A filha de Herodias vai dançar em uma festa e Herodes vai ficar tão iludido com aquela dança que ele vai dizer: me pede o que você quiser, que até metade do reino eu te dou. Ela vai correndo na mãe para consultar a mãe. A gente vê que talvez ela seja alguém inexperiente. Ela vai consultar a mãe e a mãe fala: eu quero a cabeça de João Batista. Quando ela vai e fala isso para ele vai ficar um pouco consternado, porque ele sabe que João é profeta, é da parte de Deus e que o povo acredita nele. Porém, ele deu a palavra que ele daria até metade do reino. Então ali João Batista perde a sua cabeça, mas fala a verdade da palavra. O que nós vemos são pessoas, infelizmente, que estão com medo de tornar-se indispostas com alguém e não fala a verdade da palavra. O nosso Deus é um Deus de amor, mas ele é fogo consumidor. O nosso Deus é um Deus de juízo, mas ele também é um Deus de misericórdia. A palavra diz que ele se ira todo dia, mas a misericórdia dele se renova todo dia. Nós, enquanto cristãos, precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos abrir os olhos daqueles que estão cegos. Não é a massagear o ego de quem está na perdidão, não. O mundo caído é triste. A vida de um perdido, ela é triste. A pior coisa que tem é uma pessoa morrer sem salvação. É só nós lermos a Bíblia, o quão triste é uma alma perdida. E nós, enquanto cristãos, precisamos dar bons testemunhos e levar a palavra do arrependimento. Eu não estou dizendo, eu volto a dizer, não é para apontar, não é para você dizer que você é melhor ou que você não é, mas é tão simplesmente direcionar o caminho da verdade, mostrar na Bíblia, mostrar na palavra, porque quem convence do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é pregar. Nós precisamos é dizer: olha, a palavra do Senhor diz assim, assim. Olha, Deus fez dessa e dessa maneira.
Olha, Deus se agrada desse modo. O que nós precisamos é pregar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Então nós não podemos ser profetas vendidos, profetas que só quer a lã, não. Nós precisamos pregar a palavra da verdade. E nós vemos aqui que muitos estão sendo utilizados por espírito de engano, espírito de mentira. Ele vai dizer: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos Deus permitindo que Satanás falasse por meio dos 400 demônios que habitavam na vida daqueles 400 falsos profetas. Esse é o tempo em que o falso profeta está predominando. Um dia eu estava vendo um vídeo no Instagram de uma mulher que se intitula Bispa, e ela, numa dança que nós, quem tem o olho espiritual, quem conhece os mistérios de Deus, quem conhece o movimento do Espírito Santo, sabe que aquilo não era de Deus. E aí eu fiquei irado, e ela fazia vários movimentos e vários vídeos, eu fiquei vendo vários vídeos dela, e ela naqueles movimentos que não pareciam movimentos do céu. E aí eu fui ver os comentários e a maioria das pessoas não eram cristãos. Eram pessoas dizendo o tipo de entidade que supostamente estava ali no corpo dela. E eu fiquei escandalizada com aquilo, irada, porque a maioria das pessoas eram pessoas que eram de outra religião e que conheciam aqueles movimentos, aquelas coisas que ela estava fazendo, e eles falavam o nome das entidades no comentário, e aquilo ali eu fui ficando irado, cada vez mais que eu via, eu fiquei irado, e aí o Espírito Santo falou para mim: enquanto houver nécio, os falsos vão reinar. E eu fiquei assim, meu Deus, e aí eu entendi, eu falei: enquanto não houver conhecimento da palavra, como Oséias disse, o povo perece por falta de conhecimento. Enquanto houver nécio, enquanto houver tolo, enquanto houver pessoas que não conheçam essa Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, os falsos profetas vão reinar. O Espírito bradou isso no meu coração e eu fiquei assim, eu falei: é verdade, Senhor. E aí eu, como uma pessoa que dou aula, eu sou professora pela Misericórdia, eu dou aula de teologia num curso básico, eu olhei e falei: eu preciso permanecer no compromisso de ensinar a palavra. Eu preciso permanecer ensinando a palavra para quem eu tiver a oportunidade de falar, porque enquanto houver nécio, lembre-se disso, enquanto houver pessoas sem entendimento na palavra, enquanto houver pessoas sem entendimento na Bíblia, vai haver alguém com espírito de engano, ganhando, crescendo, aparecendo. É tempo de conhecermos a palavra, porque senão a gente vai continuar vendo isso, pessoas que têm ali os seus próprios profetas. Eu vejo alguns artistas, nada contra, se eles querem ter conhecimento de Deus, mas que haja transformação, porque a Bíblia, a palavra nos mostra, nos aponta a transformação, a metanoia, que é uma mudança completa de comportamento. Eu vivi a metanoia, talvez você também tenha vivido uma transformação completa de 360 graus, você mudou do pé à cabeça, da cabeça ao pé, e você não voltou naquilo. Então eu vejo pessoas, como Paulo disse, tendo doutores para si, porque não suportam a sã doutrina. Então eles têm ali o seu próprio coach, o seu próprio pastor, o seu próprio cantor, algo que é privado ali, algo que é particular, exclusivo, a sua própria célula. Enfim, nada contra. A palavra também vai dizer: importa que seja pregado o evangelho. Preguemos, mas preguemos o evangelho do arrependimento, porque quando João Batista veio, ele falou: arrependei-vos. Quando Jesus assumiu, ele disse: arrependei-vos. E quando eu ouvi a palavra, foi arrependei-vos. E isso é o que nós precisamos pregar, o arrependimento, porque haverá tempos, haverá dias. Eu digo isso, o Espírito ele tem falado ao meu coração, em que haverá uma grande perseguição aos cristãos no Brasil, em que nós não teremos o privilégio de segurar essa Bíblia como eu tenho hoje diante dessa câmera ou nas ruas. Por quê? Por causa dos grandes escândalos, por causa das grandes vergonhas que algumas pessoas estão fazendo. Então é tempo de pregar enquanto nós podemos. Jesus está voltando. Jesus está voltando, é tempo de pregar a palavra da verdade. Então quando Miqueias, ele falou o que viu, a visão do céu: eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Miqueias olhou para o rei e falou: olha, Deus foi quem permitiu que a mentira viesse. Por quê? Mas por que Deus permite isso? Porque o Senhor entrega as pessoas aos seus próprios desejos.
Paulo vai dizer que os homens em Roma se inflamaram na sua própria carne, mudando o curso natural das coisas, e até as mulheres se inflamaram na sua própria carne e fizeram o que era desagradável a Deus, e Deus os entregou à sua própria paixão. Então há situações em que Deus vê que o homem não quer mudança no coração, ele entrega as suas próprias paixões. E aí nós vemos que Zedequias, aquele profeta falso que tentou mentir, falando o nome de Deus, falando o nome da aliança, ele fica revoltado com Micaías e ele bate, dá uma bofetada em Micaías e ele fala: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Aí sabe o que Micaías vai falar? Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Micaías tinha absoluta certeza de que o que ele falou vinha da parte de Deus. E aí o texto vai se desdobrar. Acabe, ele vai para a guerra, mas ele não vai com as suas vestes de rei, ele vai com uma outra veste. Josafá vai vestido de rei para a guerra e certo ponto da peleja vão em cima de Josafá achando que ele é Acabe, porque o rei da Síria vai dar ordem aos seus soldados: olha, não quero nem grande, nem pequeno, nem ninguém, eu só quero o rei. Pega o rei de Israel e acabou. Então, em dado momento, os seus soldados vão olhar e vão falar: é aquele dali, mas só que é Josafá. E Josafá vai gritar pelo Senhor. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 18, versículo 31, vai dizer que Josafá grita em socorro ao Senhor. E o Senhor dá livramento a ele, porque ele foi confundido com Acabe. E aí ele conseguiu sair, não foi morto. Mas Acabe, mesmo vestido com uma outra roupa, um soldado lança uma flecha e a flecha pega numa abertura da roupa dele e ali ele morre, cumprindo a palavra de Micaías, porque a palavra do Senhor se cumpre e aquele a quem o Senhor fala, ele permite que haja um arrependimento. Ele poderia se arrepender e assim nós vemos Deus, ele dá chance de arrependimento a todos nós. Por que eu estou trazendo isso? Para que você busque discernimento. O espírito do engano, o espírito do falso profeta, ele está na terra, ele está aí, rondando, querendo alguém para poder enganar. Mas nós que somos de Deus, precisamos buscar o discernimento. Precisamos buscar conhecimento da palavra do Senhor para não sermos enganados. E quando nós olharmos determinadas práticas, nós olharmos e falar: isso está errado. Assim como eu disse que eu me irei vendo essa mulher e tantos outros, e o Espírito disse: enquanto houver nécio, os falsos profetas vão reinar, eles vão ter lugar. Mas quando nós nos posicionarmos com a autoridade da palavra, com o conhecimento da palavra para repreender o mal, nós vamos vencer. A palavra de Deus vai vencer e nós ganharemos mais vidas. Deus, ele é amor. Ele quer salvar a tua vida. Ele quer salvar a tua casa. Vocês acham que Deus não queria tirar aquele homem, esse influenciador, da perdição, daquilo que ele estava vivendo, mas não houve ninguém que pregasse a verdade, do arrependei-vos, do conserta a sua vida. As profecias que disseram para ele eram profecias de bênção, eram profecias como se tudo tivesse bom, mas vai ver os meios pelos quais ele estava crescendo. Isso é muito triste. Uma alma é muito valiosa, a alma dele é valiosa, a alma daquele homem que é companheiro dele também é valiosa, que precisa abrir o entendimento para a verdade. A alma desses adolescentes, a alma de cada um de nós é muito valiosa, vale o preço do sangue de Jesus, e Jesus, ele quer resgatar para a vida eterna, porque a realidade espiritual dos perdidos é muito triste. Quem tem uma experiência com Deus e sabe, quem conhece a palavra sabe que o mundo caído demanda para a perdição de Satanás. E Deus não quer isso para ninguém, Deus quer salvar.
todos aqueles que creem e confessam a Jesus como o Senhor da sua vida e da sua alma e vive uma vida diferente. Então busque a palavra de Deus, não seja enganada, não seja ludibriado por mentiras. Se alguém foi usado por Deus para exortar a tua vã maneira de viver, abaixe a cabeça e peça a Deus força para consertar o teu caminho. Mas não fique revoltada com o profeta, não fique revoltado com a palavra. Conserta a sua vida. Eu preciso consertar a minha vida. Quantas vezes Deus usa a palavra para me mostrar, olha, isso daqui tá errado. No outro dia eu murmurei por causa de umas situações que vem acontecendo na minha vida, eu murmurei. E aí eu ouvi na pregação, eu fechei meus olhos e falei, Senhor, me perdoa, eu murmurei. Fazia anos que eu não murmurava ao Senhor, fazia anos, mas por causa do impacto, por causa da gravidade da situação, eu murmurei. Mas eu busquei lugar de arrependimento. Eu falei, Senhor, me perdoa porque eu murmurei contra o Senhor. Então Deus, Ele quer o lugar de arrependimento que nós possamos encontrar no Senhor Jesus, pedir perdão e mudar a nossa forma de vida. Então não seja enganado. O povo perece por falta de conhecimento e Deus não quer deixar você perecer. Deus, Ele quer fazer com que você viva e viva abundantemente. Pregue a palavra, pregue que Jesus está voltando, pregue que Deus, Ele é amor, mas também é fogo consumidor, pregue que Deus, Ele é justiça também, pregue que o Senhor, Ele abre portas, mas Ele também fecha portas, o Senhor cura, mas Ele também faz feridas, o Senhor é aquele que abraça, mas Ele também permite que em determinados momentos a gente experimente a falta de abraços. Para quê? Para castigar? Não, para provar a nossa fé e nos fazer mais firmes, mais fortes e mais crentes, para consertar os nossos erros e os nossos pecados. Deus, Ele te ama, Ele quer mudança na sua vida e na minha vida. Se essa palavra tenha falado com você de alguma maneira, comente aqui embaixo, deixe a sua opinião. Eu gostaria de saber, interagir com você. Curta também para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilha, se inscreva no canal e eu te aguardo amanhã no nosso devocional às 8 da manhã, se Deus quiser. Fica na paz do Senhor, busque a presença, busque discernimento, ore e o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. A paz do Senhor, tchau, tchau!